Então a gente vai continuar aqui no tópico 3, página 27, fala sobre evidências da inspiração da Bíblia, né? Duas categorias de evidências da inspiração da Bíblia, a evidência interna e a evidência externa. Ou melhor, a evidência interna e a externa, né? São duas categorias para carimbar a evidência da inspiração da Bíblia, uma interna e uma externa. Vamos falar um pouco sobre a evidência interna da inspiração da Bíblia. A evidência da autoridade através da autoafirmação. A Bíblia fala com autoridade própria, o que faz com que a inspiração não precise ser ofendida, bastando apenas que seus ensinos sejam explanados. A Bíblia pode defender sua própria autoridade, desde que sua poderosa voz se faça ouvir. Ou seja, a Bíblia, quanto mais você lê, quanto mais você se aprofunda nela, você consegue ver a inspiração do Espírito Santo nela. Então ela se autoconfirma, ela não precisa que ninguém a defenda. Quanto mais você mergulha na Bíblia, você vai comprovando essa autoafirmação de inspiração divina. 2. A evidência do testemunho íntimo do Espírito Santo. Essa evidência está relacionada com a evidência da autoridade das Escrituras, porque a Bíblia é confirmada pelo Espírito Santo como palavra de Deus no íntimo do coração daquele que crê. Pois à medida que se lê a Bíblia, é evidente que ela é de origem divina. Então, além de ela se autoafirmar, quanto mais você lê, você começa a perceber e crer fielmente que aquilo não poderia ter sido inventado da cabeça de outras pessoas. Ela vai se confirmando através da sua leitura. Quanto mais você mergulha, Deus vai falando ao teu coração e você vai crendo cada vez mais. A evidência do poder transformador da Bíblia. Isso aqui é forte. Ela converte o incrédulo, edifica-lhe e o faz parte da igreja de Cristo. Irmãos, assim, é maravilhoso e eu sou prova disso. Através da leitura bíblica, ela vai transformando a sua vida e vai te transformando verdadeiramente num seguidor de Jesus. Então, o poder transformador da Bíblia. Não só um livro de ler que tem coisas legais ou padrões morais, mas há um poder transformador ali através do Espírito Santo. Aí a gente vai agora para as evidências externas. Isso tudo foi interno, é o que move por dentro. Agora a gente vai externo da inspiração da Bíblia. A evidência externa não é de natureza subjetiva, como mexe comigo, mas pode não mexer com os outros. Ela é um testemunho público que serve para atrair os homens à palavra de Deus. Evidências baseadas na historicidade da Bíblia. Grande parte da Bíblia é história e há duas espécies de apoio à história bíblica: os artefatos arqueológicos e os documentos escritos. Então, a Bíblia comprova o seu poder e a sua veracidade. Isso não é íntimo, não é interior, isso já é exterior. Porque no interior, a palavra de Deus fala comigo quando eu tenho o coração aberto, quebrantado. Agora, exterior, artefatos arqueológicos e história, isso aí ninguém pode mudar. Então a Bíblia vai ganhando apoio e confirmação através dessas descobertas históricas, né? 2. A evidência do testemunho de Cristo. Cristo é uma pessoa real, histórica e que está relacionada à historicidade dos documentos bíblicos. Até hoje, podem querer contestar a divindade de Jesus, tudo isso, mas o Jesus, homem histórico, comprovadamente existiu. E se existiu, tudo que a Bíblia diz sobre ele é verdade. Então, até nisso, na história do Jesus Cristo homem, o Jesus Cristo histórico, a Bíblia encontra apoio para a sua autoridade e é uma evidência externa que não tem como negar. E agora a evidência profética. Essa aqui é mais fácil, né? Outra grande evidência externa de inspiração das Escrituras são as profecias bíblicas que são cumpridas. Dia após dia nós vemos as profecias bíblicas sendo cumpridas. Então é mais uma comprovação da inspiração divina. A evidência da influência da Bíblia. A Bíblia é o livro de maior disseminação e de circulação de todos os tempos. Suas tiragens já somam bilhões de exemplares. É o livro mais lido no mundo e ele tem moldado a cultura, a literatura, várias coisas ao redor do mundo. Então, irmãos, a Bíblia, não só para os crentes, mas para o mundo como um todo, é um padrão. Ainda é uma luz no mundo. Ainda quando vai decidir alguma coisa, assim, explicitamente eles não consultam a Bíblia, mas parece que já paira no ar o padrão moral da Bíblia. Então, todas as decisões são tomadas, eles pegam um pouquinho de consideração
na Bíblia, sobre o que vão decidir e tal. Então a Bíblia ela é muito influente em todas as áreas. As leis de Moisés elas são padrões para as leis civis, para os códigos civis. Então tudo ali é inspirado na Bíblia. A evidência da realidade da indestrutibilidade da Bíblia. Ó, indestrutibilidade, nunca pode ser destruída. A história mostra que reis poderosos, imperadores e sacerdotes tentaram muitas vezes destruir esse livro. Os homens morreram, mas a Bíblia continua viva. Então, meus irmãos, ó, tentaram destruir a Bíblia, tentaram de todas as formas invalidá-la, mas todas as pessoas morreram, mas até hoje a Bíblia permanece e permanecerá para sempre. Tem algumas questões que falam aí sobre não vai ter mais Bíblia, não vai ter mais palavra de Deus, mas isso é outra matéria, tá? Vamos lá, tópico 4, a iluminação e unidade das Escrituras. Acerca da iluminação, a iluminação não pode ser confundida com a inspiração. A iluminação ocorre com todos os cristãos, se refere à influência do Espírito Santo que ajuda a entender as coisas de Deus. A inspiração é quando o Espírito Santo, inspirou os profetas a escreverem. A iluminação inspira todo cristão a entender as Escrituras. As coisas espirituais só são entendidas em quem é espiritual. Então, ser iluminado é ser cheio do Espírito Santo para entender as coisas espirituais, as revelações espirituais da Bíblia. A unidade da Bíblia. A Bíblia é composta de 66 livros, escritos durante um período de 1.600 anos, por cerca de 40 autores em línguas diferentes, lugares diferentes, dos quais a sua maioria nem se conheciam, mesmo sendo contemporâneos ou vivendo no mesmo período. Além dos fatos acima mencionados, a unidade da Bíblia se evidencia através de... Calma aí. Unidade, irmãos, é praticamente impossível Denis, está escrevendo algo aqui em Nova Iguaçu e alguém de Nova York escrever algo igual ou relacionadamente conectado ao que eu estou escrevendo. E foi assim com os profetas, com os escritores da Bíblia. Pessoas que nem se conheciam, doutores, pessoas com nem tanta cultura, agricultores, e escreveram sobre a mesma coisa. Então isso só tem uma resposta. O autor era o mesmo, era Deus, era o Espírito Santo que revelou a cada um desses profetas e inspirou a mesma revelação que deu para o entendido, para o não tão entendido, para o super inteligente, para o agricultor, para o que vivia no palácio, para o que vivia no campo. Então isso é mais uma evidência de que Deus é o autor da Bíblia e o Espírito Santo foi usado para inspirar esses autores. Aí tem os fatos de que evidenciam a unidade da Bíblia. Vamos lá. O tema central. Todos os escritores falam sobre um único tema. A maravilhosa unidade de tema é apresentada de Gênesis a Apocalipse. O tema da Bíblia é redenção dos homens. Então é o mesmo tema, irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, como nós vemos lá, quando houve o pecado e o rompimento da revelação especial de Deus com o homem, do contato pessoal, Deus de alguma forma precisava fazer com que o homem se reconectasse a ele. Então todo esse caminho de Gênesis a Apocalipse é trazendo o homem de volta para Deus. E é a temática central. E isso todos os profetas falam, os apóstolos, os reis, tudo nesse tema central. O assunto central de Gênesis a Apocalipse, encontramos o desenvolvimento de um único assunto. Esse assunto é a história do plano de salvação do homem através da obra redentora de Jesus Cristo. O pastor Messias ele fala um negócio muito legal, que no Antigo Testamento era como se fosse um holofote apontando para Jesus. Eu fiz um estudo uma vez, e se eu puder eu vou compartilhar com vocês no grupo, Jesus em todos os livros da Bíblia. E é muito legal. E realmente é uma luz que vem jogando e Jesus vem se aproximando. Depois você vê uma silhueta, uma sombra e de repente no Novo Testamento, Jesus se apresenta. Então o assunto central é o plano de salvação, a salvação do homem através de Jesus Cristo. O tema é a redenção dos homens, a reconexão, a reconciliação do homem com Deus. E o assunto é Jesus Cristo, aquele que vai ser o elo principal de conexão e da redenção e da salvação para os homens. Aí, andando junto com isso, a pessoa central da Bíblia. Toda a Escritura revela que há uma pessoa central, e esta é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A unidade da estrutura.
Esta unidade reside no fato de que o Antigo Testamento é cumprido no Novo Testamento. E o Novo Testamento é profetizado no Antigo, de tal forma que não se pode compreender um sem o outro. Olha, irmãos, a unidade da Escritura. Tudo que foi... Você vê quando Isaías começa a profetizar acerca do Messias, tudo que Isaías profetizou e falou se cumpriu em Jesus Cristo. E sem tirar nem pôr uma letra. Então você vê que é um conjunto. Muita gente, eu só leio o Novo Testamento, porque nós somos crentes neotestamentários. Mas para você entender o que você está lendo no Novo Testamento, meu irmão, você tem que ler o Antigo Testamento. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus faz muita citação ao Antigo Testamento. Então, você vê que Jesus está mostrando para nós que para entender aquilo ali, você tem que ver as promessas do Antigo Testamento. Então, foi profetizado, se cumpriu no Antigo, se cumpriu no Novo. Então, isso é uma estrutura única. Uma mente única. Todos esses fatos revelam a mente única que providenciou, planejou toda a produção da Sagrada Escritura, até que ela pudesse chegar em nossas mãos. A mente de Deus foi que idealizou e conduziu todo o registro de sua palavra. Irmãos, um único tema, uma única pessoa, uma única estrutura, um único tema e um único assunto. Somente uma pessoa poderia pensar e esquematizar essas coisas. Então, quem é essa pessoa? Deus. Então, nesse capítulo aqui, irmãos, nós falamos sobre a iluminação, sobre a unidade da Bíblia, sobre a autoridade da Bíblia. E nós terminamos aqui esse capítulo 2 com esse pensamento. A Bíblia é muito completa. A Bíblia não erra. Ela se autoexplica, ela se autoafirma. Tanto a sua autoridade, a sua veracidade e a sua inspiração. E que nós ficamos com uma lição, irmãos. Desenrolar dessa matéria de bibliologia, nós venhamos verdadeiramente a ver a Bíblia como ela deve ser vista. Não como um livro com passagens e versículos sortidos para o nosso bel prazer. Vou ler o versículo do dia. Vou abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar na minha estante. Irmão, isso é macumba gospel. Então que nós venhamos verdadeiramente a ver a Bíblia como que ela foi feita para ser. A revelação do próprio Deus ao homem, mostrando o plano de salvação e reconciliação do homem para com Deus, mostrando aquele que vai nos salvar, que é Jesus Cristo, e mostrando todas as coisas que hão de vir, para que nós nos preparemos para a volta do nosso amado. Amém, irmãos? Então nós terminamos aqui essa aula, foi bem rapidinho, mas eu acho que foi legal. Não é igual a live, né, que vocês têm uma participação, as perguntas, mas eu acho que o conteúdo ficou bom e eu espero que vocês aproveitem. E qualquer dúvida, a gente vai se falando no grupo e na próxima sexta aí, vamos ver se a gente faz uma live e faz uma aula ao vivo, ok? Deus abençoe a todos, estamos juntos e vamos lá, vamos para cima.